Fala pessoal, esse é o Comando 33, diretamente aqui do 01 Estúdios, comigo, Coronel Wagner, e a gente já começa com o que eu gosto de dizer sempre: Deus no comando, força e honra, os desafios sempre continuam, e principalmente nessa virada de ano aí que novos desafios vão surgir, e a gente tem um desafio agora, que na realidade não é um desafio, é um momento muito legal, a gente tem um bate-papo com ele, que está aqui. Tenente não, né? Capitão. Vamos promover mais um pouquinho, Major exatamente. Vessiani tá aqui com a gente. Wilson Pierre Vessiani. É isso aí, o Wilson Pierre Vessiani de Major Andrade. Vessiani está aqui com a gente hoje, vereador na cidade de Galileia. Tem representado muito bem aquela comunidade. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast Comando 33, diretamente aqui do 01 Estúdios. E aí, eu gostaria que você se apresentasse, cumprimentasse o pessoal que está nos assistindo. Prazer tê-lo aqui conosco. Nosso comandante, eu agradeço demais Acho que foi te promovendo ao longo da apresentação, viu? Inclusive, a promoção do senhor foi mais rápido que a promoção do próprio Estado, né? Essa aqui foi rapidinho. Exatamente. Mas quando você estava lá, a nossa ideia é que você fosse rápido assim. Não mudou nada, né? O regulamento não permitia. Eu vejo que a simpatia está no DNA mesmo do senhor. Mas obrigado pelo convite de estar aqui no Comando 33, eu acompanho o Comando 33 e vejo aqui as belíssimas entrevistas. Eu não sei se vou contribuir com o que é tá belo. Mais belo, porque antes era o Elbert. Aí depois que eu cheguei, que o Elbert vai voltar depois. Mas eu estou avaliando a questão do entrevistado e não do entrevistador. Tá do lado do entrevistado é complicado. Assim, do entrevistador... Mas trocou 6 por meia dúzia, né? Mas muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui para bater um pouquinho de papo sobre a minha trajetória na polícia. É uma trajetória extensa. Eu passei em quase todas as sessões em unidades diferentes. E não foi só na polícia, não, né? Não. Já foi bombeiro, né? Exatamente. 1991. Foi quando... Dia da mentira. Olha que coisa engraçada. Minha carteira de trabalho é assinada dia 1º de abril. Eu trabalhei nas casas pernambucanas. Você trabalhou mesmo? Trabalhei mesmo. Durante 3 anos e 3 dias. Uhum. E minha admissão na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, que pertencia à Polícia Militar, também foi no dia 1º de abril. Mas a minha carreira não foi a carreira de mentira, não. A carreira de pura verdade. 1º de abril de que ano que você entrou no 1991. 91. Puxa vida. 1991. Mas depois teve mais coisa de 1º de abril, não? Aí parou parou por aí. Ainda bem, né? Mas como é que foi isso? Mas a carreira foi muito sólida. Quanto tempo no bombeiro? Na verdade é o seguinte, eu trabalhava nas casas pernambucanas, passamos um período de política de transição, né, para um governo novo, e o Brasil virou mesmo uma crise de recessão muito grande e precisou de demitir funcionários. Tinha um projeto de reengenharia, são os gurus da administração. E eu fui uma das vítimas, né, dessa política destabilizada. E minha família toda é militar. Lá em casa são 7 pessoas. Só minha mãe que não veste farda. Mas ela já lavou farda pra caramba desde os 12 anos. Com o meu avô, que trouxe o nome Subtenente Vessiani, né, que eu puxei dele, era militar, era subtenente. Então minha mãe já lava farda desde os 12 anos. Puxa vida. Então minha mãe acho que é mais militar do que todo mundo. São 7. Pelo menos a canção do Bravo Torres ela sabe de cor. Sabe? Tranquilo. E a canção também. Agora nós estamos meio mal educados. A Bruna tá aqui, ó. Nós nem cumprimentamos ela, né? É verdade, né? Ô, Bruna, boa noite, seja muito bem-vinda. Aqueles que nos assistem. Que está assistindo a gente, tá muito quietinha. Né? A Bruna é minha primogênita. Depois que ela chegou aqui, o VC ficou mais tranquilo. Ela nasceu no século passado, mas tem uma experiência. Não falar isso não é segredo. Tem uma experiência profissional muito grande, viu? Muito grande mesmo. Na área de comunicação também? Grande profissional na área de comunicação, está despontando aí no mercado, já tem vários contratos. Ela é muito bacana, ela faz uns trabalhos excepcionais mesmo, diferenciados. Não sei se os seus trabalhos de apresentação que você faz como vereador, se são feitos por ela, são excelentes. Sim, são ela dirige, ela faz o roteiro, faz a edição. Realmente ela é uma profissional ímpar. Ela tem me dado um suporte muito grande. Seja muito bem-vindo aqui, Bruno. E depois que você chegou aqui, seu pai ficou mais suave, mais tranquilo. Muito obrigado. Mas aí... Eu vou inverter a ordem do trem aqui. Vamos começar do final. Foi para a reserva quando? E como é que está hoje essa história sua? Como é que é esse negócio de ser vereador? De onde você tirou esse negócio? Na verdade é o seguinte, eles falam que um homem sem projeto, sem propósito, ele é um homem já fadado ao insucesso, ao óbito. Eu sou movido por desafios.
Essa é a grande verdade. Eu gosto de desafio, eu gosto de estudar muito, eu gosto do novo. Certo. Em 2021, depois de 30 anos, eu fiquei exatamente 30 anos na instituição. Só dia 1º de abril, não. Não, eu saí. É até interessante, eu estou falando de datas, de números, é até interessante falar que eu saí no dia 8 de março de 2021. E o 8 de março comemora o quê? O dia o quê? Dia da Mulher. E tem Dia Internacional. muito grande com Exatamente. Você, né? Queria que fosse dia 22 de março, porque comemora o Dia da Água e um dia de um grande amigo, Coronel Wagner. Aí, tá vendo como é que eu não esqueço? Respeito, tá vendo? Tá vendo? Os bastidores estavam folgando aqui. Eu fui bem aí, tá vendo? Foi bem, Isso foi que é um bem. secretário competente, tá vendo? Não esquece a data do comandante. Foi bem. Tá vendo como é que eu fui bem? Aí saiu, foi pra Aí eu reserva. saí em 2021, né? Março de 2021, fui para reserva no problema de pandemia, não podia reunir nem com a família direito. Sim. Tinha que colocar máscara, tomar banho de álcool, o trem era difícil. Não tinha máscara, não tinha álcool, era um capeteiro danado. Mas saí e fui para a roça, eu tenho um sítio, uma chácara aqui em Santa Cruz, um povoado que pertence ao município de Galileia. A minha esposa é de lá eu casei, né? Lá eu falei sim, em 1998, né? Para esquecer a data de casamento, né? não. Tá feliz? Tá bem? É uma mulher que ganhou na Mega Sena acumulada. Eu acredito que sim. Pelo menos ela me deu 2 pedras preciosas, que é a Bruna e a Brenda. Mas aí eu fui para lá. Eu fico lembrando assim eu fico lembrando da pregação do pastor Cláudio Duarte, que ele fala que Adão estava resolvidão, né? No jardim estava tranquilo. Aí ele começou a arrumar nhaca para ele. Mas eu estava resolvidão Tranquilo. lá na chácara lá. E eu recebi a visita do prefeito da cidade. Eu o conhecia, né? Já bati papo com ele é muito simpático, muito atencioso. E ele esteve na minha casa e me ofertou a possibilidade para gerir uma das suas secretarias. Nossa. E para mim foi um desafio muito grande, que é a Secretaria de Saúde. Você mexe com os desejos das pessoas. Sim. E com as necessidades primárias, básicas das pessoas. E não é fácil. O desafio foi muito grande. Não tinha outro recurso senão estudar. O senhor me conhece bem na minha vida profissional como militar, é dedicar os livros. Eu comecei a ler, estudar daqui, lei 8080 que regula o SUS, lei que regula os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, e fui estudando tudo isso, fiz uma gestão de 1 ano e 3 meses, uma gestão bacana, consegui fazer várias cirurgias de catarata, no momento que estava difícil de conseguir cirurgia, fiz um programa lá também de assistência visual para crianças, com doação de óculos de primeira qualidade. Lógico, eu sou comandante. A polícia dá uma bagagem para a gente enorme. Sim. Eu sou pregoeiro do Estado, sou leiloeiro do Estado por formação técnica, e isso me trouxe um ganho muito grande para a gestão pública. Porque ser secretário de saúde não precisa ser necessariamente médico. Você tem que conhecer um bom gestor. Tem que ter conhecimento de como funciona. Exatamente. E foi isso que a tratativa da minha gestão lá foi essa, movida com grandes desafios. Bem. E aí foi legal que você pegou uma experiência diferente. Diferente, totalmente diferente. Nossas bases, os nossos pilares, as colunas que nos sustentam na polícia é a hierarquia e a disciplina, né? E no mundo civil, né, a gente vê muito pouco hierarquia e... Eu não vou dizer no mundo civil, no mundo político. E no muito pouco também de disciplina. Então, a gente que está estruturado, que a gente é forjado nesse ambiente militar, a gente encontra uma certa dificuldade, sim. Mas nada que o estudo, que a empatia, de começar a entender, ouvir mais do que falar, a gente consegue mesmo, com muita humildade, aprender muita coisa. Foi um ensino para mim. Olha, eu fiz uma faculdade na vida de 30 anos na instituição. Passei pelo CFSD, por CFS, por CASP, para os exames de aptidão profissional, que é o EAP, passei também pelo CHO. Então, é uma faculdade com várias pós-graduações. Mas a Secretaria de Saúde também me deu uma outra faculdade. Abriu a minha mente muito para a questão de cuidar das pessoas. Eu falava muito isso com os meus pacientes lá, que o cuidar das pessoas, eu lembro do amor de um grande homem que veio aqui na Terra, Jesus Cristo, HP. A cereja do bolo, para mim, é aquilo que você faz para os outros. E o meu sucesso na Secretaria de Saúde, embora a gente receba algumas críticas, não tem jeito, né? Mas foi em virtude de ofertar
ao ser humano, ao próximo, aquilo que eu tinha de melhor, daquilo que eu consegui, né, do meu acervo de informações da Polícia Militar e dos meus estudos, e fazer o melhor para aquele paciente, tratá-lo realmente como paciente. Foi um diferencial muito grande. Aí veio um outro desafio. Na sequência? Veio na sequência. 1 ano e 3 meses? 1 ano e 3 meses, eu tinha que precisar de fazer a descompatibilidade, procurei o prefeito por questão de lealdade, por questão de respeito, né, é o chefe direto, e a gente deve respeito ao chefe direto, né, lealdade ao chefe direto. Ele me convidou, eu procurei, falei com ele, falei que estava com outro desafio, ele perguntou qual que era, ele falou assim, olha, eu estou querendo candidatar a um cargo político, à vereança. Ele foi na hora, assim, sem piscar de olhos. Você é um grande partido, um grande profissional, e vem com a gente, vem para o nosso grupo. Nosso grupo precisa de pessoas assim, capazes, inteligentes, que vai somar com o nosso grupo. Bacana. É um outro desafio, né, comandante? Nossa. O senhor teve no Poder Legislativo aqui em Valadares, o senhor sabe muito bem o que eu estou falando. Meu Deus. Não é fácil, não. Mas foi bacana. Aí eu fui para o processo eleitoral. A corrida pelo voto. Senhor comandante, vou falar com o senhor aqui. Eu encontrei uma barreira muito grande mesmo. Eu tinha uma dificuldade enorme de pedir voto. Para chegar na pessoa, nas casas das pessoas, às vezes eu não conhecia, né? E para chegar, pedir o voto, me apresentar, eu tinha uma dificuldade muito grande. Com medo, confesso ao senhor, com medo de ser destratado, ser desrespeitado na casa de alguém. Olha, eu aproveito a oportunidade, senhor comandante, de agradecer ao povo de Galileia. 100% das casas que eu fui, 100% nos 4 cantos de Galileia, eu fui recebido com o maior carinho, com o maior respeito, que até me deu uma motivação, me colocou assim, um motor que estava 1.0 com motor 2.8, top, turbo, que eu levantei voos mesmo, sabe? E alcancei o sucesso, fui eleito com 122 votos, graças ao bom Deus. Aí vem a segunda parte da política, né? E aí? Exercer, né? Foi eleito. Mas é uma história de combate, de debate, de estrutura. A gente, com essa base militar da gente, às vezes isso ajuda, mas eu percebo também que isso às vezes atrapalha um pouco, porque a gente deseja um mundo diferente, um mundo de retidão. Nós somos seres humanos. Quem sou eu para falar que eu ando em cima no fio da navalha? Não, a gente comete erros. É próprio do ser humano errar. A gente peca, a gente comete erros. Mas a gente tenta pautar a nossa vida num caminho mais centrado, mais focado, né, com caráter, com valores que a gente defende. E a carreira militar nos presenteia com a gente. O legal é que na carreira militar, na polícia militar, a gente tem isso como uma mantra, e não é só um mantra, como um processo de vida mesmo. A nossa vida é fazer o bem para as outras pessoas. Exatamente. E a gente vai para a política com essa mesma ideia, rapaz, as dificuldades, porque pessoas que coadunam, pelo menos durante o período que eu estava como vereador, eu tinha 5 pessoas, às vezes 4, que tinham o mesmo pensamento que era o nosso, de fazer o bem para os outros. O restante estava interessado em fazer o bem para si próprio. Cara. É verdade. E você talvez tenha encontrado isso lá e a gente vai continuar encontrando esse tipo de problema, infelizmente. O desafio é muito... interesse pessoal. O desafio é muito... Né? Na realidade, eu estava vendo até uma entrevista de um jornalista no podcast, não me recordo o nome, que ele falou que para ser político você precisa de 3 pontos. Primeiro, ter muito dinheiro para você manter. O segundo, ter muita saúde para você tolerar. E o terceiro, você ter capacidade de entrar no mundo da canalice, de você comprar as pessoas com o dinheiro que você tem. E nós somos militares que entramos na política, nós não temos esse perfil. Não. Então, para a gente manter na política é muito difícil. O desafio é muito grande, porque as pessoas entendem, no meu caso, que sou fiscal do executivo, que é a função mais importante do vereador. Não é legislar. Lei nós temos muito. Nós temos leis aí à vontade. Cumprir. Mas não cumprem. Aí nós temos
a atividade de fiscalizar. Mas se fiscalizar o executivo, você passa como enjoado. E aí? É difícil. É difícil mesmo. É muito difícil. É difícil, não tem maturidade profissional. Olha, se algum dia Deus me permitir ser chefe do executivo municipal, eu gostaria mesmo de vereadores que não batesse a mão nas minhas costas, não. Queria que ele fosse incisivo e me cobrasse, porque tira da gente da zona de conforto. E quando tira da gente da zona do conforto, te transforma num homem melhor. Sim. Porque a zona de conforto te faz o quê? Ficar lá. E as suas ações podem ser muito... A gente lembra daquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você não consegue estruturar nada no seu município. Sim. Mas quando você tem um vereador combatente que te cobra, que te fiscaliza, a gente fala assim, olha, não está na hora de a gente parar e quebrar paradigmas e rever conceitos? Não está um pouquinho na hora de a gente observar o que esse vereador, que rotulam como oposição, e esse cara está partindo para um comportamento ético, transparente, que precisa no serviço público? Mas para chegar nesse patamar... Demora um pouquinho. Você está lá na oposição. São quantos blocos lá na Câmara? Na verdade, um bloco, vamos dizer assim. Quantos vereadores? São nove vereadores. São 9 vereadores. Deve ter uns 3, 4 partidos diferentes que formam lá. A bancada é muito pequena, né? O partido PSDB formou 3 vereadores. Eu fui o segundo mais votado. Hoje eu presido a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Seria assim equiparado à CCJ, né? Mas, de tudo, é um aprendizado muito grande. Bem diferente de ser militar. Muito. Mas é um desafio muito grande. Sabe assim, 2 coisas que eu percebo na política, que eu percebi muito claramente depois que eu entrei. Uma é uma percepção mesmo de quanto a política realmente ela muda a vida das pessoas, para melhor ou para pior. Exatamente. De quanto o poder legislativo que você ocupou hoje, o cargo de vereador, ou executivo, prefeito e governadores, etc., o quanto eles podem ter ações que vão impactar assim, absurdamente na vida das pessoas, né? Principalmente na saúde, principalmente. E uma outra coisa assim, que eu sempre me importei quando eu estava lá, e eu tenho certeza que você se importa com isso, era que eu tinha a preocupação de sair, do dia que eu deixar de ser vereador, eu quero ter a mesma altivez do olhar que eu tinha quando eu entrei. Eu quero olhar para frente, para cima, do jeito que eu sempre olhei. E eu saí da vereança e continuo na rua olhando para cima do jeito que eu sempre fiz, porque eu sempre pautei minhas coisas pelo aquilo que é bom, que é como você faz. A gente fala que, eu gosto muito de falar, comandante, que legado e herança são palavras completamente diferentes. A herança é aquilo que o senhor deixa para as pessoas. E legado é aquilo que o senhor deixa nas pessoas. Então tem uma diferença muito grande. E o legado de homem público sério, honesto, de caráter, que tem os seus valores, que defende mesmo o povo, que está observando os caminhos que está levando o executivo, que tenta pautar as suas normas, o seu comportamento dentro de uma conduta ética. Sim. Só que a questão da imaturidade e do amadorismo na política, até de colegas, até do próprio executivo, dificulta o trabalho da gente, que acaba rotulando a gente como oposição. Sim. Eu não vejo ninguém... É difícil. É difícil. Mas é um processo, você está começando agora, está aprendendo. Eu completei um quarto, né, da minha legislatura, né, 25%. Nós temos aí mais 3 anos de desafio, então. Mas por incrível que pareça, colegas, né, da própria estrutura do parlamento já transmitem comentários, né, nas entrelinhas de que dificilmente eu seria reeleito. As conversas sempre assim. Mas eu não posso deixar levar para essas conversas vazias, né? Eu também ouvi essas conversas. Eu realmente não fui de desistir, não, porque... Eu não fui reeleito, mas eu tive mais votos, por exemplo, nessa eleição do que na outra. Mas eu ouvi isso. Você tem quantos cargos? Não tem nenhum. Eu não fui eleito para ter cargo. Eu tenho 100. O cara que tem 100 vai ser eleito. Né? Talvez seja essa a visão que o cara tem. Olha, para o senhor ter ideia. O senhor falou uma coisa interessante. Eu fui secretário de saúde, ou seja, primeiro escalão, né?
Poderia ter chegado pertinho do prefeito e falado com ele. Eu tenho esposa e tenho 2 filhas. A minha esposa ensina o médio, mas é uma mulher muito ética, de conduta muito séria, né, tem a sua experiência de conversar, de negociar, poderia ser lá uma articuladora política até interessante para ser admitida no município. De igual forma, eu tenho minhas 2 filhas. A minha filha mais velha é bacharel em Direito, já com o curso terminado. Uhum. A segunda filha está concluindo, fazendo, está no início ainda, né, o 2º ano de Engenharia na Federal. E as 2 falam inglês fluentemente, falam, escrevem, lê, até xinga a gente. Um dia as 2 estavam me xingando, seu comandante. E elas falaram o quê? Aí eu falei assim, vai ser, falaram o quê? Você lembra não? Não lembro, não, depois você me ajuda, viu? Vou bater um papo com elas depois, eu vou arrumar aqueles tradutores assim, instantâneo para ver o que elas estão falando. Mas eu poderia, né, ter pedido o prefeito uma oportunidade, que eu tenho certeza que as 3 iam desenvolver um grande trabalho, ele acrescentar, ia somar na prefeitura. Mas em momento algum, não pedi e não pediria, justamente para dar essa isenção, para não ficar sobre a batuta do chefe do executivo. Claro. Não, eu sou secretário, mas qualquer deslize, naturalmente eu estou fora do ambiente. Né? Livre nomeação, livre exoneração, eu posso sair a qualquer momento, mas o prefeito lá, o prefeito Jujuba, a quem até aproveito a oportunidade e mando um grande abraço, era um grande homem público. Era o prefeito lá. Hoje é uma prefeita. É uma prefeita. É um grande homem público, ele transformou Galileia na sua simplicidade, é um cara que não tem curso superior, mas pautou a sua vida pública na honestidade, um cara muito íntegro. O que a gente precisa. Isso é muito bom, ele não interferiu em nada na minha secretaria e trabalhamos com muita seriedade, com muito respeito. E assim, o que você acha? É legal que você está se reinventando, né? Você era policial, que foi bombeiro, que foi da Florestal, que foi secretário, hoje você é um representante do povo da cidade onde sua esposa nasceu. O que você... Não é legal isso também? Não é essa reinvenção? Como é que você vê esse processo, cara? Sim, é uma mudança radical, né? A gente deixa de pertencer a um executivo do Estado, passa a pertencer, eu pertencer ao executivo do município e depois eu viro legislativo, né, parlamentar do município. Olha, eu não sou preso a cargos, eu não tenho um umbigo preso a cargos. Isso não me apetece. Então, eu vim de um berço muito simples. Esse dia eu estava falando com uma colega que a minha missão, com 10 anos de idade, era que minha mãe não tinha dinheiro para tratar da gente. Meu pai não tinha 5 filhos. Então, meu pai tratava de 7 pessoas. Então, não tinha dinheiro, ganhava salário mínimo. Então, minha mãe comprava ovos quebrados da distribuidora, que não vendia para a mercearia, para o supermercado. E minha missão com 10 anos era arrancar insetos, mosquitos, que estavam dentro dos ovos quebrados, jogava fora. E, em vez em quando, comia um pedacinho de... uma perninha de mosquito, uma asinha de mosquito. Não tinha calango lá não, né? Calango não. Calango é veiaco, né? Calango anda na temperatura alta, na areia, o bicho é esperto demais. Entendi. Mas era essa a minha missão. Então, eu vim num berço de muita simplicidade, de muita regração. Então, isso faz a gente pensar um mundo diferente. E essa oportunidade, a Bíblia até fala nisso, né? Que as autoridades são constituídas por Deus. Então eu não quero decepcionar Deus, não de jeito nenhum. Eu quero trabalhar mesmo que alguém critique, mesmo que alguém me xingue nas redes sociais, mas eu tenho um propósito. Eu acho que Deus, tipo assim, comandante, eu vejo política interessante. Eu não pedi para ser secretário de saúde. E de repente o prefeito me convida e não tinha tanta intimidade comigo. Então só pode ser um chamado de Deus, é um propósito aí na minha vida. Eu não pedi, né, que eu saí candidato a vereador. Sim. Mas eu não estava acreditando muito, porque eu tenho um vínculo, né, de amor, que eu casei lá em Santa Cruz, casei em Galileia, conheço muita gente, mas política não é bem assim, né? A matemática não funciona 2 mais 2, não. Então o que acontece? Eu fui e deu certo. Então, como é que eu vou decepcionar Deus? Com qual coragem que eu vou chegar daqui 3 anos praticamente, 2 anos e meio, numa campanha, eu vou pedir voto a um cidadão que votou e vai falar comigo assim, tá bom, meu amigo, me dê o seu feedback.
O que você fez nesses 4 anos como vereador? Quais são os seus projetos? Quantos requerimentos? Quantas indicações? Quantas fiscalizações você fez no Executivo? Rapaz, se todo mundo tivesse essa visão, primeiro a Deus, você deve o seu trabalho, a sua família. Como é que você vai decepcionar a sua família? Sem Como dúvida. É que você vai fazer isso? Não tem jeito. Não tem, depois de tantos anos de vida, você não vai fazer isso. E as pessoas que escolheram, cara. Isso é nobre demais para ser desperdiçado, né? É o que você está falando. Se todo mundo pensasse como você pensa e age, que não é só pensar, precisa agir, as coisas não seriam do jeito que são. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, né? Às vezes as pessoas reclamam, né? Mas eu não tenho isso para fazer, eu não consigo executar essa tarefa porque está me faltando instrumentos, até mesmo do poder público. Está me faltando alguma coisa, sempre está reclamando de alguma coisa. Sempre está faltando. E ele fala com uma propriedade interessante que eu levo isso para a minha vida. Faça as coisas da melhor maneira que você pode fazer. Até você não ter condições melhor para fazer melhor ainda. Faça o seu melhor. Se você é servente de pedreiro, seja o melhor servente. Sim. Se você é pedreiro, seja o melhor pedreiro da sua cidade. Se você é professor, seja o melhor professor da sua cidade. Não fique só como o melhor professor da sua escola. Faça o seu melhor, dedique-se 100% à vida alheia, à vida do outro, do próximo. Essa é a cereja do bolo. Então, quando o senhor pensa assim, e a verdade é que o universo acaba conspirando ao nosso favor, porque te dá ânimo, te dá vontade de trabalhar. Eu recebo tantas ligações, tantas mensagens das pessoas me comunicando, me incentivando, e isso é muito bom. Agora, os resultados... nós temos que estar preparados. É difícil. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. A política é assim, você sai candidato, você tem 2 possibilidades, não tem empate. Não tem. Você é eleito e você não é eleito. Se você for eleito, continue fazendo um bom trabalho. Se você não for eleito, você tem um legado. Isso. Né? Você tem uma história. E as pessoas respeitam a história da gente. Isso é muito bom. É legal que... Acho que viver o momento, aproveitar o que está acontecendo dentro desses princípios é o fundamental da vida. E fazer bem feito o que se propõe a fazer. Não tem dúvida. As minhas pós-graduações que eu falo na Polícia Militar foi muito bom. Eu fiquei 8 anos no Corpo de Bombeiros, entrei em 91 e saí naquela divisão do bombeiro com a PM. Certo. Aí eu falava muito assim que no bombeiro a nossa missão era salvar vidas e bens alheios. Aí eu fui para o policiamento ambiental com a ideia mais macro de que o propósito da minha vida naquele momento era salvar a vida humana na Terra, né? Pelo menos dar aquela pequena parcela, mas contribuir com a vida melhor aqui na Terra. Depois tive a oportunidade de cursar o CHO, aí veio a carreira de oficial, que é uma carreira também que me exigiu muito. Eu tive um comandante, o senhor conhece o Coronel Wagner? O senhor conhece? Não estou lembrado desse camarada. Esse rapaz chegou lá, major. Foi promovido major, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu vou ter que contar uma história para o senhor aqui, bacana para danar. Aí esse cara chegou lá, major. E eu já conhecia, já era um cara muito bacana, sabe, Major Wagner. E eu era secretário do batalhão já. Ele assumiu a função de subcomandante do tenente, 4 anos. Tenente Coronel, esqueci o nome dele. Alexandre Felizardo. Aí, rapaz, eu chegava, né? Eu já conhecia esse Major Wagner. Eu posso falar, é o pior que eu já tive na minha vida. Você não pode falar, não. O pior comandante que eu tive na vida. Só dele que eu falo. Mas aí eu tive, talvez seja nesse momento, por exemplo, de ira do senhor, que eu passei um aperto com o senhor danado, agora eu vou aproveitar a oportunidade de falar. Eu achei interessante demais, eu guardo isso na memória, mas é interessante. A gente sempre teve, eu gosto de ter essa relação assim, do trabalho com o cômico, né, com a alegria, com a brincadeira, claro, de sempre deixar um ambiente mais leve. Aí, rapaz, a certa feita, e os colegas meus da secretaria, né, eu era secretário do batalhão, aí é um cargo de confiança, né, o próprio termo, né, de segredo, de secret, de guardar segredo. Aí os caras falaram assim, eu vou ter que aprontar uma com esse Major Wagner que chegou aí. Eu descobri que o apelido dele era Calango. É mesmo? É. Eu falei assim, eu tenho que aprontar com esse cara. Eu fui, peguei... Eu lembro disso. Eu fui, peguei e preguei uma taruíra em cima na parede, em cima da minha cabeça. Aí o tal do Major Wagner
essa figura que está aqui na minha frente, está entrevistando aqui, aparece de repente na minha secretaria lá e olha para cima da minha cabeça pregado da parede, um calango, e falou no momento, aí o senhor falou com um semblante muito de Hollywood. O senhor ensinou muito bem. Eu não lembro o que eu falei. O senhor pensando, que caramba, esse que caralho, esse trem em cima, essa porra em cima da sua cabeça aí. Eu falei assim, nossa senhora. Nossa, agora esse cara vai me prender. Esse cara vai me prender. O senhor estava novo lá com o Mário, o subcomandante. Esse cara vai me pegar agora, esse cara vai me levar preso. Aí eu falei assim, ô comandante, isso é uma largatixa. Aí o senhor falou assim, ô caralho, eu sei o que é isso, porra. Isso é um calango que você tá sacaneando comigo por causa do meu apelido. Aí eu vi que o senhor entrou na brincadeira e riu. Eu falei assim, não, é prima do calango, a lagartixa. É a prima do calango. Então são histórias assim que acabam marcando a gente. Mas eu fui lá, fui secretário do batalhão. Rapaz, você me lembrou aqui, contar rapidinho. Eu sei que eu entrevistado, eu vou falar só esse caso aqui. Para encerrar minha parte. Você lembra a vez que o Major Figueiredo, flamenguista doente, nós levamos um galo vivo e amarramos lá para ele cuidar do galo? Assim é demais. Com o Flamengo, nós levamos um galo para ele cuidar do galo. Puta, rapaz. Ali era flamenguista mesmo, né? Nossa Senhora. É um cara também que deixou um legado muito bom, de um grande homem, né, público, um oficial realmente diferenciado, né? Diferenciado mesmo, né? De uma prematuro, Deus o levou. Mas tem certeza que ele está comandando um batalhão lá no céu e está sendo um exemplo o batalhão dele. É um cara bom, um cara muito disciplinado, muito honesto, né? Íntegro, um cara fora do padrão. Mas aí eu fui secretário, né? Aí passei pelo senhor como subcomandante, depois o senhor foi comandante também, era secretário. Passei por uns 2 ou 3 comandantes. Você foi para a reserva em que ano? Em 2021. Aí da secretaria eu fui para a companhia de ensino e treinamento. Fui chefiada pela capitã Mônica, hoje coronel Mônica, né? Mônica Dietrich, excelente profissional, aprendi muito na companhia escola. O senhor acredita que na companhia escola eu trabalhava também, eu chefiava a seção de recrutamento e seleção. Certo. Então eu tinha muito link com o nosso... Onde que faz o recrutamento? CRS? CRS. Eu tinha muito link. Todo concurso que aplicava na polícia, a gente tem que ler o quê? O edital. Claro. É a norma reguladora, é o certame. Senhor comandante, olha como é que Deus escreve na vida da gente. Eu fiquei 2 anos lá, chefe do CRS. Então, durante 2 anos, tinha concurso público na época, assim, constantemente, soldados, CFS, CEFs, né? CEF, CHO, CFO. Então, li edital. Mas o senhor acredita que nessas leituras de editais, eu como secretário de saúde, eu fiz um processo seletivo lá? Custo zero para o município. O prefeito falou comigo... O que você aprendeu aqui, você ficou... Top. O prefeito falou comigo assim, que lá meu nome de guerra lá é Pierre, né? Falou assim, Pierre, mas você dá conta? Eu economizei para o município aproximadamente, vamos dizer assim, em linhas gerais, de 30 a 40 mil reais, talvez podendo chegar, conforme a empresa, até 50 ou 60 mil reais. Você mais ou menos. Edital do... Ele falou, você dá conta? Eu falei assim, sim, senhor comandante. Eu dou conta. E fiz o edital sozinho. Fiz o concurso praticamente sozinho. Eu tive o apoio lá da minha coordenadora de atenção primária para definir as áreas, né? Mas um edital muito bem feito, muito bem marrado, dentro dos princípios, né, das normas que regem o país, que regem os concursos públicos, os direitos das pessoas no concurso público. E foi um ensino. Está vendo como é que a polícia, a faculdade, nos remete a um serviço público? Eu estava lá no executivo. Como é que Deus me preparou? Eu gosto muito de falar assim, as coisas não acontecem por acaso. Não, de jeito. Deus me preparou para quando eu assumisse. Como é que eu ia saber que daqui 3, 4, 5 anos eu ia ter um cargo de secretário de saúde, que eu ia poder passar pela experiência de escrever um edital? Se eu não me falha a memória, acho que foram 17 ou 27 páginas. E tudo amarrado, mas com muito estudo, muita disciplina. E aí você vai para a reserva? Eu saí da companhia escola, aí eu fui promovido a primeiro tenente, né? Já era primeiro tenente, aí eu fui para um outro aprendizado também enorme, seção de transporte. Isso como primeiro tenente? Como primeiro tenente. Eu chefiei a seção de transporte, fiquei lá durante bomba, né? 3, 4, bomba difícil demais, mas eu comecei a mexer com números, aí eu comecei a colocar uma outra habilidade,
que eu estudei muito a Lei 8.666, que regia os processos licitatórios. Olha como é que isso foi válido para mim agora. Sim. A lei mudou, né? A lei de licitação mudou, já não é mais a 8666. Agora é uma outra lei, 14... não me recordo, 733, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu trouxe uma bagagem de conhecimento. Além de ser leiloeiro e pregoeiro do Estado, eu fui chefe de seção de atividade. Sim. Então, eu comprava, o desejo de comprar partia pelo agente de atividade. Então, eu comprava, então eu mexia com esses processos licitatórios, com contratos, o desejo de comprar. Fui presidente também da comissão de licitação. Olha a bagagem que dá pra gente. Ela te deu uma bagagem, ela ajudou na sua formação moral, pela Sim. disciplina e hierarquia, né? Sim. Que é uma outra parte importante da sua vida. Ela te deu a questão importante de relacionamento interpessoal. Sim. Te ajudou pra caramba Muito, nisso, né? muito. E aí a parte de gestão, então, juntou isso tudo. Juntou isso tudo. Aí depois passei pela seção de transporte, me deu uma bagagem enorme que eu utilizei na Secretaria de Saúde, na experiência para mexer com números, com processo licitatório e tudo isso mais, né? Antes de fazer o edital, o termo de referência, que tem que ser muito bem equilibrado, bem pautado, tem que ser ali que começa mesmo o desejo de comprar, não é verdade? Então isso tudo me trouxe uma bagagem muito grande. Aí eu fui para uma outra seção que me aperfeiçoou no que diz respeito à administração financeira e orçamentária, que eu fui ser chefe da SOF, Seção Orçamentária e Financeira da 8ª Região. Então, toda a despesa da 8ª Região, das 5 unidades, passavam por mim. Inclusive, se você só sabe, o chefe da SOF, ele assume um cargo lá de responsável técnico. Você sabia que esse ato, ele é assinado, a designação é feita pelo governador do estado? Não sabia. Não é pelo comandante regional, nem pelo comandante geral. Não sabia. É o governador do estado que nomeia o oficial tal para o cargo de responsável técnico. Nesse trem aí, que você podia pedir para ele para aumentar o nosso salário, fazer uma correção,zinha que tá precisando aí. Tá aí, é uma oportunidade, né? Bater um papo. Já que você já teve lá, já assinaram o negócio. O Romeu Zema e falar com ele, falar assim, ô governador, tá na hora primeiro de fazer recomposição, né? Tá difícil, não dá? Tá difícil. Tá muito difícil. Recomposição, não é aumento nenhum, não. Não tô pedindo aumento, nós estamos pedindo só recomposição, é coisa simples, né? Será que com o mesmo valor do leite há 8 anos atrás, de 1 litro de leite, é o mesmo valor que a gente compra hoje na mercearia, na padaria? Não. As coisas aumentaram, né? Muito. Mas o nosso salário, nem a correção salarial tem, né? Mas foi um aprendizado. Depois disso aí eu fui a outra sessão também, que deu uma experiência muito grande. Eu fui para... que mexe com processos. Com a... Disciplina, não? Disciplina, mas ela foi separada da P1. Aí criou a corregedoria. Sim. A corregedoria. Eu fiquei na corregedoria, fui promovido a capitão. Aí, capitão, eu assumi uma seção que eu não tinha assumido ainda na polícia. Fui chefe da P3 do 6º. Né, sessão de planejamento, como é que você vai fazer operações e tal. Foi num momento conturbado, porque também não tinha muita operação. Na pandemia? Porque na pandemia não tinha aquela carnapina. Não tinha os eventos. Os eventos fora de época, né? Sim. Aí não tinha isso... facilitou o trabalho da terceira sessão. Mas nós tínhamos lá o Núcleo de Prevenção Ativa, né, que é o PROED, a mulher na violência doméstica. Então nós tínhamos esses trabalhos voltados na P3. Se o senhor foi chefe da P3, eu estou falando aqui com um expert no assunto. O pessoal está assistindo, é bom saber. Né? E depois eu tive a oportunidade, o coronel Marlúcio, ele me convidou para ser chefe da 2ª sessão. Fui P2 dele. Também foi, eu nunca tinha trabalhado na P2. Aí eu fui chefe da P2, peguei uma equipe de funcionários, tem um tal de Valdivino, meu Deus do céu. Neguinho Valdivino, gente fina. Sargento, meu Bora Deus. Bora lá na minha região agora. O cara é top demais. Costinha, Sargento Costa. Esqueci o nome dele. O Simval Grandão, oi, voz grossa. Né? Top. O filho os filhos daquele major lá que mora na Vila Bretas ali, Girino. Sei, os meninos lá, Azevedo, top, esse cara profissional, mas assim, uma perfém também que trabalhava lá comigo,
A menina com uma bagagem, experiência. Ela tá lá até hoje. Nossa, menina, assim, excelente. Um está trabalhando hoje, ele está trabalhando aqui no fórum. E trabalhando Dairão, não? Dairão. Fenômeno. Cara, grande profissional. Dairão. Então, aí você imagina só. O Dairão na Rotan ainda. Na Rotan ainda? Aí eu peguei essa equipe, são equipes de profissionais assim, já com uma experiência, e eu suguei desses caras o máximo de informação. E depois eu fechei a minha carreira para chefiar o Copom. Chefiei o Copom durante quase um ano. Chefiei o Copom na minha gestão lá, lógico que não foi promovido por mim, foi pelo comandante-geral, o desejo do Estado também. E é legal assim que a gente passa por vários locais, cada um vai agregando na formação, né? Igual você falou, poxa, inteligência, logística, financeiro, tudo. A gente fecha um ciclo muito bom. Hoje um profissional que tem a visão de gerência, de liderança, de administração, que passou pelos 30 anos na polícia, teve a oportunidade de passar por essas sessões, ele gerencia qualquer empresa particular. Sim. Qualquer empresa particular. E você vê que hoje a gente tem muitos colegas trabalhando em empresas particulares e tem muitos colegas também que foram eleitos cargos do Poder Executivo. Né? Tem aqui o Coronel Marinho, tem o Flotone, aqui o próprio Coronel Sandro. Em Minas, eu sabia que em Minas nós temos mais de 70 militares eleitos vereadores. Olha só. Mais de 70. Eu achei até bacana do atual comandante-geral que ele chamou a gente para reunião no início de janeiro, antes de iniciar o período mesmo, né? Sim. Eu fui em dezembro, não me recordo. Ele chamou para reunião no comando geral, né? Falando quais são as propostas do governo. Aproveitei e falei com ele sobre das questões, e falou sobre as questões salariais, né, do governador Zema. Mas foi uma oportunidade, achei bacana, né? Assim, de chamar. É a primeira vez que ocorre. Primeira vez que ocorre. E aí nós tivemos lá, e o senhor falou certo aí, nós temos aí o Coronel Marinho, né? Sim. Que é o prefeito da Flotone. Tem um sargento que é vice-prefeito de Matias do Abato, o senhor sabia? Sabia. Não sei o nome dele agora. E tem um outro também aqui pro lado de Patinga, que eu não me recordo. Tem vários. São muitos. Tem um irmão do Souza Lima, do Coronel Souza Lima, o Lima, o subtenente Gerson Lima, vereador lá em Santa Maria. Tem um monte. Agora, essa mudança de percepção e de trabalho é importante porque a gente precisa melhorar essa consciência política nossa para mudar as coisas, né? É legal que o nosso pessoal que tem essa formação que você falou, não só a formação administrativa, operacional, mas a formação ética, moral, que é o que a gente... a nossa principal dificuldade que eu vejo é a questão... Nossa carência maior é de gente do bem, né? E a sociedade depende disso. Ela depende de pessoas, por exemplo. E uma das coisas que me motivou entrar na política, tem uma frase de um pastor norte-americano que ele diz o seguinte: o que me preocupa não são os gritos dos maus, e sim o silêncio dos bons. Lógico que eu não estou me rotulando aqui como bom, né? Eu não posso ter essa arrogância de me auto-intitular como bom, embora eu acho isso bacana, porque eu pretendo viver comigo mesmo. Eu acho que isso é bom. Eu pretendo viver comigo mesmo os próximos 100 anos. Você olha, a primeira pessoa que convive com você é com você mesmo. Isso é bom mesmo. Exatamente, mas isso é verdade. O fato de se auto-reconhecer como bom não quer dizer que a prepotência, a arrogância, não é nada disso. Mas você é uma pessoa de caráter honesto e correto, e é isso mesmo. E essa frase, ela me levou para a campanha, sabe? A gente precisa de melhorar. E eu gosto também do embate, do debate. Você já reparou que os maus têm muito mais ousadia do que os bons? Sim, muito mais. Porque nós somos mais, vamos dizer assim, serenos. E a Polícia Militar também dá essa capacidade da gente, por exemplo, gerenciar. Eu só fui professor, né, de crises. E a gente sabe que a Polícia Militar nos ensina isso, né? A gente vai atender uma ocorrência de roubo, né, que teve a violência, teve a variável violência. Não é por isso que você tem que chegar lá e espancar o autor do roubo. Então você tem que ter um controle emocional muito grande, né? Você tem que ser um profissional, você não vai virar amador. Então você tem um controle emocional muito grande, um controle de comportamento, né? Você tem que pensar direitinho naquilo que você vai tomar de providência. E isso você leva para o serviço público, isso é muito bom. Os meus colegas lá, né, os 8 vereadores colegas lá, são pessoas simples,
são as pessoas simples que são tiradas do seio da sociedade, Claro. não é verdade? Porque, ainda mais no ambiente democrático, Claro. né? Elege aquele que tem um número de votos expressivo, que a sua legenda lhe garante uma das cadeiras da Câmara. Mas são pessoas simples. Porque nós, brasileiros, na verdade, a nossa grande maioria, são pessoas simples. É a representatividade. Né? Nós não somos muito de embate, não. Né? Sim. São pessoas mais pacatas. Mas mais é igual, amenas. assim, o que eu te falei, eu acho que a gente precisa de gente do bem. De gente que faz a coisa certa funcionar, né? É uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta no meio político nesse sentido. E é uma coisa tão simples, né? Às vezes eu uso minha cobrança muito lá do executivo, toda a vida muito respeitosa. Comigo não tem xingamento, não tem desrespeito, ofendendo uma pessoa. Claro. Mas eu faço uma fiscalização mais incisiva, cobro mesmo. Mas acaba rotulando a gente como... Mas é o seu papel. E a gente sofre esses desgastes, né? Porque tem aqueles correligionários mais, vamos dizer assim, rebeldes, né? Que vão para as redes sociais, às vezes desrespeita a mim, desrespeita a minha família, né? Aí começa a traduzir um debate para palavras desrespeitosas, né? Aí não dá, né? Palavrões, aí baixa muito o nível. Mas ainda assim, nós temos que ter um preparo para saber disso. Sim. Né? E você escolheu isso. Exatamente. Você está lá eu só me incomodo muito, aí me incomoda muito, é quando o servidor público me agride. Aí me incomoda. Quando o cidadão comum me agride com palavras, para mim, tá tranquilo. Eu fico de boa, eu sou muito apegado à livre expressão, a pessoa pode falar o que ela quiser, né? É uma bandeira que eu carrego, mas o servidor público não, porque ele ganha recurso público, o salário dele é pago com dinheiro público, não foi pago com dinheiro público, é ofendendo as outras pessoas, não. De jeito nenhum. Então, mas quando é o servidor público, aí eu vejo com um pouquinho mais de cautela. Aí realmente me gera um pouco de incômodo. Você como... Uai, tá falando... Já tá acabando o tempo? Quantos minutos? Falta 10 minutos só, rapaz. Não dá não, Você como fazer um podcast em 2 etapas. Quando a gente... Quando eu estudava, né? Aí quando eu falava com o professor dando aula lá, que é professor dando aula boa, aí a gente falava assim, aí eu combinava com a turma, né? Aí falava assim, quando falava assim, o xerife falava, o subxerife falava, faltam 5 minutos. Aí todo mundo vai combinando, falava assim, aula boa, acaba rápido. Não tá mais, lembrou disso o professor saiu empolgado. Mas a verdade é essa mesmo, o bate-papo é tão gostoso, né? Mas assim, vamos dar uma guinada nessa história aí. Vamos falar de política então de novo. Como é que você vê o cenário aí para o próximo ano que diz respeito à eleição para presidente? Depois você usa Havaianas? Você viu a propaganda da Havaianas? Eu não conheço essa marca, não. Eu gosto mesmo da Ipanema. Mas pior que eu acho que é do mesmo grupo, cara, da Alpargatas, você não... na verdade eu não... Na verdade é uma propaganda que teve hoje, o pessoal falando que vai calçar direita, que não entrar com o pé direito. Foi uma alusão contra a direita. Uma atriz já... Uma atriz que deve ter ganhado muito dinheiro para fazer. Não, ela já é definida, né, como de esquerda, né? Como ideologia de esquerda, num comportamento infeliz do seu diretor de marketing, né, da Havaianas, que não é o momento, uma empresa, por exemplo, você imagine, que para cada 10 brasileiros, 9 utilizam Havaiana. Inclusive tem uma Havaiana que tem até a bandeirinha do Brasil. Sim. Né? Eu tinha uma. Eu também tinha uma. Mas, enfim, perderam a oportunidade de continuar numa liderança comercial. Porque a Havaianas não é só chinelo. A Havaiana, ela está no samba, ela está na praia, ela está no forró, os pés estão inchados de no forró, calça uma Havaiana, né? Então ela está na história, está no contexto, só da vida do brasileiro. É uma referência internacional, né? Para quem tem afora, a sandália, né? Exatamente. E tem um valor agregado muito grande, que é um produto realmente de boa qualidade, e está aí no mercado internacional. E de repente me faz
negócio desse, né? Nossa. Conversando assim, eu vou reformular uma pergunta. Eu falei do cenário político da eleição. O que você acha? Porque, rapaz, quando a gente era novo, a gente não ouvia falar em tal de Supremo Tribunal. Hoje em dia, quem manda no país... Como é que você vê essa conjunção? O Supremo com o governo atual, com a eleição chegando ano que vem, prendendo um monte de gente que, por coisas muito pequenas, com penas muito altas. Como é que você vê esse cenário? Talvez eu vou usar um pouquinho aqui a fala do ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, né? Se não me falha a memória dele, ele aposentou. E ele falou assim, ainda bem que se eu cometer algum crime, eu não vou ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele mesmo falou isso? Então você imagine só que um próprio ex-ministro, né, falou assim, ainda bem. Então eu falo para o senhor aqui, nossa, ainda bem que nós não seremos julgados pela Suprema Corte. Ainda bem. Não, dependendo do que a gente falar aqui, pode ser julgado. E nós gozamos de um privilégio, por serem militares da reserva, de ter ainda ser custodiado num ambiente, num presídio militar. Mas eu fico com dó. Imagina que esse 8 de janeiro, né, esse golpe que nunca provaram ser golpe. Golpe sem armas, né? Sem armas, com Bíblia, senhoras, 60, 70, batom, perdeu o mané. É um cenário preocupante. Porque nós temos a política no Brasil a ter um marco histórico, e é verdade isso. Antes das redes sociais e depois das redes sociais. Sim. Então, a ideologia de esquerda, para conseguir ainda no sucesso, tem que cortar o quê? As redes sociais. Porque quem comandava o país é a grande imprensa, a imprensa marrom. Você não tinha rede social. Não tinha rede social, você não tinha informação nenhuma. Não tinha informação. Um homem desinformado ele não é nada, não fala assim? A grande verdade é essa. Então nós como comunidades, como políticos, nós somos todos reféns de um Supremo que faz política e não faz aquilo que foi feito para fazer, que é justiça. Puxa. Está muito longe, não é verdade? E quando esse último grau de recurso que a gente tem está desse jeito, nós vamos fazer o quê? É complicado. E a eleição ano que vem? Chegando, né? Vem a eleição, vem um desafio, vamos ver quem são os candidatos que realmente vão entrar num... Eu tenho ainda esperança no fim do túnel. Não, o trem-bala vindo, não, né? Que o Bolsonaro pode ser que seja um trem-bala. Ele ainda dispute as eleições do ano que vem ainda. Não sei, tudo pode acontecer na política. Sim. Mas as peças do jogo, do tabuleiro, mudam demais. Ela não é... Às vezes ela não oferece nenhuma lógica, né? A gente tem alguns bons, né, prováveis candidatos à presidência. A gente pode falar do Tarcísio, por exemplo, né, o governador de São Paulo. O Tarcísio foi primeiro lugar da academia do IME, Instituto Militar de Engenharia. Sim. Que é uma escola muito difícil. Muito estando com câncer, teve câncer durante o curso. É um cara que foi para a selva trabalhar lá voluntariamente. Foi primeiro lugar de turma, né? Mas você imagine só que a situação hoje está assim. Eu culpo só um homem. Nós, mineiros, para não eleger a que estoca vento, aí nós elegemos Rodrigo Pacheco. E Rodrigo Pacheco, senador da República, presidente do Senado, sentou em cima dos pedidos e nada fez. Lógico, pensou em quê? Num possível cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tanto que o nome dele foi cogitado. Sim. Né? Sim. E foi preterido pelo presidente Lula e está lá. Desprestigiado aqui em Minas. Falam que ele vai ser possível candidato ao governo de Minas, mas eu acho que vai ter pouca expressão de votos aqui. Embora a esquerda ela prevalece aqui em Minas ainda, né? Sim. Mas vai ser uma disputa boa. Conversando, como a gente está voltando, né? Eu queria ver... E a família? A família de casa, você já disse, das meninas, né? E a esposa. E a família
dos irmãos? São 5? 5, irmão. E como é que tá essa galera? 5, irmão. Bem? Um sargento, um coronel, 3 sargentos, né? O mais velho é sargento, que é o Wesley, depois vem o Webster, que é coronel, depois vem o Wilson, que é sargento. O Wilson tá normal? Tá normal. Tá assim, normal. Parou de beber num copo, né? Deve estar embriagado. Aí para não ter só esse monte de militar, e casou com a militar também, né? Casou com a militar. E a minha irmã, a Liane, né? Sem sequelas, entendeu? Ela tem uma netinha linda, a Sofia, e a menina já está sabendo marchar, fazer continência, polichinelo. Verdade. Ela tem 2 anos. Nossa. Faz 2 anos, caminhando para 2 anos. Sem sequelas. Ela fica dando ordem unida para a menina lá. Oh, meu Deus, a Liane é uma figura. Mas eu aproveito a oportunidade para, né, registrar um abraço, um amor muito grande pelos meus irmãos, né? Todos eles me ajudaram na minha formação, todos eles torceram para mim também no ambiente político, todos eles me dão força, me dão alicerce, são os alicerces, né, da nossa carreira. Na verdade, a família é o nosso amparo, né? A gente não consegue alçar grandes voos se não tiver uma base muito forte chamada família. Né? Eu queria que você aproveitasse esse momento, já que a gente está chegando no final. Tá vendo? Aprendemos lá, né? Entrevista boa, acaba rapidinho. Eu queria que você aproveitasse esse momento, já que a gente tá para chegar o ano novo aí, tá batendo as portas. Desejar aí o que você quiser para as pessoas de Galileia, daqui, fica à vontade aí. Tá beleza, uma oportunidade ímpar, né? Eu não poderia deixar a oportunidade de passar em branco. Mas agradecer ao povo de Galileia, em especial, em virtude da minha vereança, para que eles não se desanimem de uma política séria, honesta, pautada em princípios, né, que garantem fidelidade, lealdade, honestidade. Essa é a bandeira que a gente carrega. Às vezes existem interpretações maldosas ao meu respeito, mas tenho a oportunidade algum dia conversar comigo, bater um papo, ligar para mim, para conhecer realmente quem é o vereador Pierre, quais são as propostas, quais são as suas ideias, por que ele comporta desse jeito, porque as pessoas têm que entender isso também, que é uma função do vereador. Claro. Eu não vou aqui falar que os colegas não fazem, porque cada um vive a sua vida de escolhas, né? Sim, sem dúvida. E eu, como entrei como vereador, fui eleito, eu levo muito a sério a vereança. Afinal de contas, eu ganho dinheiro público para ser vereador. Sim. Senão, eu não me colocava ao cargo, mas eu deixo um Natal repleto de felicidades para os galileenses, para os valadares, meus amigos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, né? O senhor aqui que está no Comando 33, o Elbert, que não está presente, mas também um abraço muito grande para ele. E um 2026. Já que o senhor tocou no STF, um 2026 mais justo. Boa. É isso que nós precisamos. Valeu. Muito bom. Tamo junto. Pessoal, esse foi o nosso Comando 33. Recebemos aqui ele, o nosso Pierre. O Berciani, que está aqui com a gente, conhecido por nós como Berciani. Mas assim, foi um prazer muito grande, foi ouvir você falar e ver que você mantém essa fibra, essa garra. E as pessoas que veem o trabalho dele hoje, gente, pensa no que ele falou aqui, na questão dos valores, dos princípios, das coisas mais importantes da vida da gente, que são a família, e que é essa ação do trabalho que ele faz hoje em prol do bem, daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é mais certo. E com isso eu gostaria de encerrar esse programa desse ano, desejando a todos um ano novo repleto de luz, de muita saúde, com muita paz, que Deus esteja presente na sua vida, na vida de sua família, das pessoas que você ama. E que o nosso país possa ter um ano maravilhoso de 2026. Forte abraço, Deus no comando, tamo junto, força e honra. Até o ano que vem, até a próxima. Valeu. É isso aí, Comando 33. Tamo junto. Fechou com chave de ouro, né? Fechamos.